Sejam todos bem-vindos, né? Felipe, boa noite, seja bem-vindo para a nossa palestra. Muito obrigado pela sua participação, tá? A Politécnica que agradece, né? Nesse dia tão interessante, né, que é o dia do administrador, né? Com essa sua palavra de decisão, né, do profissional de administração como protagonista aí, tá bom? Muito obrigado novamente, né? Vou passar aqui para você iniciar, né? Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Certinho. Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal que já está aí presente. Em seu nome, Júlia, eu gostaria de agradecer à Politécnica pelo convite, né, para poder vir aqui hoje ministrar essa palestra, que, como bem você disse, um dia muito importante, né, que é o Dia do Administrador, que a gente comemora hoje, no dia 9 de setembro, né? Então, mais uma vez, quero dar boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, e dizer para vocês que é um prazer compartilhar aqui um pouco, né, dessa questão de tomada de decisão e o protagonismo do profissional de administração dentro desse contexto, né? Aí, eu vou passando os slides aqui, Júlia, e você vai me falando se está dando tudo certo, se tiver algum problema com o áudio, algum problema com o vídeo, tá bom? Certinho, Felipe. Então, vamos começar. Então, como vocês podem estar vendo aí, eu vou abordar sobre tomada de decisão, né? E o profissional de administração como protagonista dentro desse contexto de tomada de decisão. Nós não podemos iniciar o assunto, falar sobre decisão organizacional, pessoal, sem citar esse carinha aí, ó. Vocês estão vendo? Esse, essa figura aí, né? Esse simpático senhor que vocês estão vendo aí, tá? Alguém conhece ele? E, inclusive, pessoal, aproveitando a deixa, quem quiser participar, abrir a câmera, falar, perguntar alguma coisa, tá? Estou à disposição, vocês podem ficar à vontade para me interromper no momento que vocês acharem mais oportuno e necessário. E quem quiser também escrever no chat, aqui também, super tranquilo, tá? Eu vou até ver se eu consigo abrir o meu aqui, para... Deixa eu só achar aqui, para que a gente consiga se comunicar aqui, ó, também, tranquilamente. Caso alguém tenha vergonha de aparecer no vídeo, pode escrever aqui no chat também, tá, pessoal? Para o nosso bate-papo aqui, né? Nem é uma palestra, é mais um bate-papo, ficar mais interativo, mais interessante. Tá bom, pessoal? Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, a gente não pode falar sobre decisão organizacional sem citar esse carinha aí. Vocês estão vendo ele aí? Para quem não conhece ele é o Herbert Simon, tá? As pessoas que estão aqui são... Os cursos de gestão, Júlia, que vocês têm são quais? No momento, nós temos aqui, Felipe, presencial EAD e EAD no agronegócio, presencial logística, qualidade, administração e transações imobiliárias, né, mais voltados para gestão aí. São muitos, muito São. bom. Muito bom. Então, pessoal, quando a gente fala de administração, a gente tem que citar esse Herbert Simon, tá? E ele, assim, ele foi um cara bastante, vamos falar, inteligente, tá? Bastante perspicaz, porque ele trouxe a questão da teoria da racionalidade limitada. O que quer dizer isso? Todos nós enquanto seres humanos, nós temos a nossa racionalidade. O que quer dizer isso? Nós somos capazes de pensar, né? De raciocinar para tomarmos decisões, né? Então, ele trouxe essa questão da racionalidade limitada. Limitada, vamos pensar racionalidade, eu vou pensar, eu vou raciocinar de forma limitada. Ou seja,
né? Eu tenho um limite, eu tenho até onde eu posso ir. Ele fala o seguinte, que o ser humano, que o indivíduo, ele, ele vai raciocinar, porém o raciocínio dele é limitado. O que ele quis dizer com esse raciocínio limitado? Nós nunca vamos conseguir tomar uma decisão, nunca vamos conseguir raciocinar da melhor forma possível. Nós vamos raciocinar de uma forma satisfatória, mas nós não vamos conseguir raciocinar da melhor forma possível. Como assim? E por que disso? Porque nós sempre teremos informações parciais, se nós temos informações parciais, nós temos nosso tempo limitado e nós temos influência do ambiente, né? Nós nunca vamos ter todas as informações que são necessárias para tomar uma decisão. Vocês podem ter certeza que sempre vai estar faltando alguma ou outra para poder encaixar. Nosso tempo limitado, e principalmente nos últimos tempos, né, nós vivemos em função da correria aí, do dia a dia, para conseguir atender todas as demandas que nós temos. Não sei se são as demandas que estão crescendo, o seu tempo realmente está diminuindo, e temos a influência do ambiente. Ou seja, o ambiente, quando a gente fala de ambiente, é questão de governo, é questão de imposto, é questão de inflação, é questão de concorrência, porque, de repente, eu vou colocar um produto dentro da minha empresa. Não tenho a intenção de colocar aquele produto ali dentro da minha empresa, por mais que seja um produto que converse com o meu segmento de mercado. E eu vejo um concorrente meu fazendo. A princípio, eu não ia colocar, não ia despender esforço para colocar isso, mas eu vejo que o meu concorrente faz e que o meu concorrente está indo muito bem. E vocês sabem que a concorrência, ela está aí para isso. A gente observa a concorrência, vê as melhores práticas e aplicar aquilo de melhor dentro da minha empresa. Então, a princípio, eu não ia colocar, mas por uma influência do ambiente, ou seja, por um comportamento que a concorrência apresentou, eu precisei fazer isso. Ou seja, por mais que eu pesquise, por mais que eu planeje, por mais que eu acredite que eu tenho o máximo de informações possível, eu não tenho, porque tudo muda o tempo todo. Então, infelizmente, ou felizmente, nós temos essa teoria da racionalidade limitada. É isso que ele pregou, então. Aí, ali embaixo, eu coloquei para vocês o seguinte, mas e a abordagem clássica? O que eu quis dizer com isso? Quando a gente estuda administração, ou cursos de gestão como um todo, a gente costuma estudar as teorias da administração. A gente vê como que surgiu a administração, como que a administração evoluiu, as influências que corroboraram para a gente chegar onde nós estamos hoje, né? E dentro dessas teorias, a gente tem a abordagem clássica. E dentro da abordagem clássica, eu tenho duas teorias fundamentais, que é a teoria científica, a do Taylor, e eu tenho a teoria clássica, que é a do Fayol. Tanto o Taylor quanto o Fayol, então tem a teoria científica e a teoria clássica, e as duas teorias vão formar a abordagem clássica. O Taylor tinha foco somente nas tarefas, tudo para ele era tarefa, e ele falava assim que tudo podia se prever, que tinha uma previsibilidade baseada na racionalização, porque ele buscava isso. Ele tinha um negócio lá que chamava ORT, que era a Organização Racional do Trabalho. Então, tudo ele queria racionalizar, tá? E o Fayol já buscava o quê? É uma racionalização através da estrutura da empresa. Ele buscava estruturar a empresa. Visava, então, quando a gente fala de hierarquia dentro das empresas, por exemplo, eu tenho um chefe, eu tenho um gerente, eu tenho um supervisor, eu tenho um coordenador. Isso tudo veio dessa teoria do Fayol, da administração clássica, tá? Veio da administração clássica dele. Pois então, tanto o Taylor, que eu estou falando aqui, quanto o Fayol, ele traz essa questão da racionalidade, eles pregam o seguinte, que a racionalidade ela é ilimitada. Ou seja, que eu consigo controlar tudo. E, infelizmente, a gente sabe que não. Aí vem esse carinha, o Herbert Simon, que eu estou apresentando para vocês a fotinha dele, e falou, não é bem assim, nós temos a racionalidade limitada. E o ser humano, ele toma decisões com base nessa racionalidade limitada que ele tem. Esse carinha, ele venceu, ele foi, assim, um protagonista tão importante dentro desse campo, que ele venceu o Prêmio Nobel, né, de Economia. E, devido a isso, ele ter criado essa teoria da racionalidade limitada, ele é conhecido como o pai da teoria da decisão.
Por isso que a gente não pode falar de decisão organizacional sem a gente falar da racionalidade limitada do Herbert Simon. E do lado aí, vocês podem ver o seguinte, que tem alternativas, riscos e consequências. O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que toda decisão, ela envolve alternativas, toda decisão envolve riscos e toda decisão envolve consequências. E o que seriam as alternativas? Né? Essas alternativas, pessoal, são as opções que eu tenho disponível, são os caminhos que eu tenho disponível a seguir de acordo com as informações que eu tenho, de acordo com o tempo que eu tenho, de acordo com a influência que eu sofro a todo momento do ambiente, os riscos. Quando a gente fala de risco, é interessante a gente falar o seguinte, banco. Quando a gente vai no banco, a gente vai lá fazer um financiamento, fazer um empréstimo, contratar um serviço que seja do banco, o banco ele faz o quê? Ele faz uma análise de risco, né? O banco faz uma análise de risco. Ou seja, ele procura ver o risco que ele corre em vender um serviço, vender um produto para você, né? Ou seja, ele corre esse risco aí, tá? E temos as consequências. Ou seja, o que é essa consequência? Essa consequência, ela vai ser o resultado da minha decisão. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas pensam a consequência como algo negativo. Não. A consequência é o resultado de uma decisão. Seja uma consequência, então, eu posso ter uma consequência boa, ou eu posso ter uma consequência ruim. A consequência não é necessariamente algo ruim, tá? A gente tem que pensar nisso. É um tópico que a gente tem que discutir bastante. Então, a consequência, ela é o resultado de uma decisão. Não necessariamente ela vai ser sempre boa, e não necessariamente ela vai ser sempre ruim. Então, tem esses aspectos que eu preciso levantar dentro disso daqui. Então, quando a gente fala de decisão organizacional, a gente não pode esquecer desses aspectos que eu trabalhei aqui até o momento. E quando a gente fala de decisão organizacional, pessoal, existe dois termos aqui que eu gostaria de confrontar, que é custo de oportunidade e tomada de decisão. O custo de oportunidade, ele nada mais é do que um conceito muito trabalhado dentro das ciências econômicas, tá? Ele é um conceito muito importante dentro da economia. Por quê? O que é isso? Custo de oportunidade. O que custo de oportunidade tem a ver com o tema que é a tomada de decisão que a gente está trabalhando aqui hoje? Veja bem, o custo de oportunidade, o que é custo? Custo é algo que vai me custar, vamos falar dessa forma, é algo que eu vou arcar com aquilo, que eu vou pagar, digamos assim, não necessariamente com dinheiro, mas que eu vou pagar por aquilo. Concorda? Então, custo de oportunidade, ele vem o quê? Algo que vai me custar, que eu vou pagar por escolher determinada coisa, ao invés de escolher X e não escolher Y. Então, se eu escolho X, o meu custo é o Y. Vai me custar porque eu deixei de escolher o Y. Então, o Y foi o meu custo, foi o que eu paguei para escolher o X. Pode parecer confuso, mas tem dois, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos que vocês vão entender bem do que eu estou falando. Ó, decidi estudar para a prova hoje à noite, em vez de sair com os amigos. Eu decidi estudar para a prova, ao invés de sair com uma festinha com os meus amigos. Então, nesse caso, o que seria o custo de oportunidade aqui? O custo de oportunidade aqui seria o quê? Seria sair com os amigos. Ou seja, o custo de oportunidade é aquilo que eu deixo de fazer para escolher outra coisa. Então, quando eu decidi estudar para a prova hoje à noite, ao invés de sair com meus amigos, meu custo de oportunidade foi deixar de sair com os meus amigos. Espero que esteja claro, para a gente seguindo. Porque aqui, pessoal, é o seguinte, eu convido vocês a vir acompanhando comigo o raciocínio, a gente vai construindo a base de questões de decisões, para depois a gente entrar na parte do protagonismo do administrador, para que a gente possa compreender esse assunto da melhor maneira possível. Porque tudo tem um início, tem uma base, tem um meio e tem o topo. A gente não começa a construir na casa do teto. Então, eu estou aqui fazendo com vocês o terreno, como se diz, explorando
terreno aqui para a gente ir subindo e agregando conhecimento aos poucos, tá? Então, por isso que eu estou trabalhando esse conceito de custo de oportunidade, tá bem? Outro exemplo, ó, investir em marketing em vez de comprar novas máquinas. Eu tenho uma empresa. E eu decido investir em marketing ao invés de fazer o quê? Comprar mais máquinas para minha empresa. Então, o que seria meu custo de oportunidade aqui? O meu custo de oportunidade aqui seria não comprar novas máquinas, deixar de comprar novas máquinas, né? E eu escolhi, então, investir em marketing ao invés de comprar novas máquinas. Então, meu custo de oportunidade seria deixar de comprar novas máquinas. E qual que seria o impacto disso, pessoal? Por quê? Eu preciso investir em marketing é importante? Muito. Porque eu preciso compreender o meu público-alvo, né? Eu preciso entender o meu consumidor, eu preciso fazer a ponte entre o meu produto e o consumidor, eu preciso divulgar o meu produto. Porque às vezes muitas pessoas também pensam assim, marketing é só publicidade, é só divulgação, é só propaganda. Não é, tá? A propaganda, ela é um bracinho, digamos assim, do marketing, né? Porque o marketing ele é muito maior do que isso, tá? Então, mas nós sabemos que o marketing é importante. Porém, eu sei que também comprar máquinas é importante, porque quanto mais máquinas eu tenho, máquinas novas, aumento meu maquinário, consequentemente, eu vou aumentar o quê? Eu vou aumentar a minha produtividade da minha empresa. Então, eu estou deixando de aumentar minha produtividade, de repente, para melhorar o meu marketing, para fazer o quê? Para que eu consiga vender mais. De repente, eu não preciso produzir mais, eu preciso vender mais. Então, por isso que eu tenho que o quê? Ter um raciocínio, ter uma análise crítica para que eu consiga escolher da melhor forma possível. Então, avaliar a minha alternativa. Ou eu invisto em marketing, ou eu compro as máquinas. A partir do momento que eu decido investir em marketing, o meu custo de oportunidade é deixar de comprar as máquinas. Tá bem? Isso é o custo de oportunidade. Então, ou seja, quando eu falo de tomada de decisão, gente, a todo momento eu tenho essa questão do custo de oportunidade, porque eu nunca vou poder escolher tudo. Porque nós temos o quê? Recursos, assim como a nossa racionalidade, como eu estava falando anteriormente, ela é limitada, os recursos são limitados. Isso é economia. Né? Porque a economia, ela estuda o quê? Ela estuda a escassez dos recursos. Nós sabemos que os recursos são limitados. A mão de obra é limitada, os recursos financeiros são limitados, o tempo é limitado, né? Matéria-prima é limitada, né? Então, a todo momento, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que ter essa consciência que eu nunca vou poder escolher tudo e toda decisão, ela vem atrelada a um custo de oportunidade, ou seja, para eu escolher alguma coisa, eu tenho que abrir mão de outra, tá certo? Então, quando eu falo disso de decisão, eu preciso compreender a fundo isso. O quão isso é importante, a responsabilidade que isso carrega. Por quê? Cuja oportunidade nada mais é do que o valor da melhor alternativa, tá? Valor da melhor alternativa. Vamos pulando aqui. E agora que a gente já entendeu um pouco de custo de oportunidade, né? De decisões que a gente já pôde observar melhor, o pai da decisão, que é o Herbert Simon, né? A questão dos recursos serem limitados, que toda decisão envolve a escolha pela melhor alternativa. Eu preciso de falar para vocês que a gente tem basicamente dois tipos de decisões. Nós temos aquelas decisões que elas são programadas, nós temos as decisões que não são programadas. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, decisões programadas e não programadas. Qual que é a principal diferença entre decisões programadas e decisões não programadas? As decisões programadas são aquelas que meio que já tem um manual de instrução, digamos dessa forma. Não necessariamente tem, tá, gente? Mas a gente já conhece passo a passo de como fazer um determinado processo, tá? Para alcançar um determinado resultado. Por exemplo, ali tem a foto, vocês podem ver, de uma mocinha conferindo um estoque em um supermercado, tá? Então, basicamente, ela sabe que é ir lá, listar tudo. Ela não tem que pensar muito para poder fazer isso, tá? Já é meio que no automático. Então, quando assim a gente fala decisão programada, são aquelas decisões que a gente já sabe o que tem que fazer. É umas decisões rotineiras, corriqueiras, são decisões do dia a dia, repetitivas. Tá? Por exemplo, você entra no supermercado, a moça está lá passando o caixa. Aí passa o produto, ela tem que pensar muito para ela fazer aquilo ali? Não.
Ela sabe que o serviço dela é aquilo ali, se limita dentro daquilo ali, é padronizado, por isso que a gente chama programado, já é padronizado daquela forma. As decisões não programadas vai ao contrário das decisões programadas, porque as decisões não programadas são aquelas decisões onde precisa se pensar mais. Não se sabe o caminho específico para se chegar no determinado resultado. Aí tem um carinha apertando a mão do outro, aí eu trouxe como exemplo para comentar com vocês aqui, uma pessoa que acabou de aceitar um estágio numa outra cidade. É uma decisão não programada. Por quê? Ele não sabe como que ele vai fazer, como que ele vai mudar, onde que ele vai morar, como que vai ser a vida dele dali para frente. Então ele tomou uma decisão de aceitar um estágio numa outra cidade, que vai fazer ele ter que pensar bastante, tomar as melhores decisões possíveis para que ele consiga o quê? Se alojar ali da melhor maneira possível. Tá? Então, isso são decisões programadas e não programadas. As decisões programadas são aquelas que já são corriqueiras, repetitivas, que eu já sei o que fazer. As decisões não programadas, pelo contrário, são aquelas decisões novas que eu preciso de pensar mais, aonde não se tem um procedimento pronto para me seguir, para me fazer aquilo ali. Tá? Então, não que as programadas sejam decisões mais fáceis, mas as não programadas são decisões que exigem maior elaboração, exigem maior esforço do profissional ou da pessoa, tá? Que está ali tomando aquela decisão. Ok? Então, a gente já viu o que é decisão, a gente já viu de onde surgiu essa questão da teoria da decisão, que toda decisão envolve um curso de oportunidade, e que, basicamente, nós temos o quê? Decisões que são programadas e decisões que são não programadas. Tá bom, pessoal? Aí, vamos pular aqui para frente, então, para a gente, aos poucos, construindo os nossos saberes. Aí vem. E o profissional de administração? Dentro dessa questão. Como, então, a Júlia me informou que nós temos aqui vários, né, cursos de gestão. Então, vamos falar em os profissionais de gestão, que nada mais são também do que administradores, né? Aonde que eles entram nessa questão? Tudo dentro da administração gira em torno dessas 4 letrinhas que vocês estão vendo aí, que é o planejamento, o P, o O, o D e o C, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. O planejamento é eu fazer o quê? Eu definir as minhas metas, definir os meus objetivos, definir as minhas estratégias, os caminhos que eu vou trilhar, seguir estratégia para alcançar os meus objetivos. A organização é eu colocar as coisas certas nos lugares certos, né? Eu alocar corretamente pessoas, recursos, dentre outros elementos que se fazem necessário dentro do processo administrativo. Porque quando a gente fala de podciência, nada mais é do que o processo administrativo. O D, de direção, entra na parte de direcionar mesmo as pessoas, tá? De motivar essas pessoas, de trabalhar com elas questões de liderança, questões de motivação, questão de satisfação no trabalho, questão de clima ou controle, né? Que é o que é a importância do controle. Não esqueça uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. A gente não administra aquilo que a gente não controla. Então, para que a gente consiga administrar, a gente precisa de ter o controle. Eu vou ter o controle total? Não, até porque nós vimos o quê? Que a nossa racionalidade, ela é limitada, assim também como o nosso controle é limitado em função daqueles outros aspectos ali, pessoal, tá? Então, eu não posso esquecer disso, mas não se administra aquilo que não se controla. Aí embaixo vocês é o seguinte, que decidir é fácil, não é fácil? A todo momento nós decidimos. Eu decido, hoje eu fiz várias decisões, decidi a camisa que eu ia colocar, decidi colocar uma água aqui, decidi sair, decidi ficar em casa. Eu vou decidindo de acordo com aquilo que eu acho que é mais importante para mim, né? De acordo com os meus objetivos. Decidir, de certa forma, é fácil, mas sabe quando que fica difícil? Quando entra a responsabilidade. Quando a minha decisão vai impactar outras pessoas. Aí que está o pulo do gato. Tá? É aí onde o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Decidir é fácil, mas ser responsável pela decisão é o que diferencia um espectador de um protagonista. Porque o que é um espectador? Um espectador é aquela pessoa que fica sentada inerte, somente assistindo, assistindo, assistindo. O protagonista
Não, é aquele que está lá, que está participando, que está dando a sua opinião, que está tentando estar ali junto com a equipe, está ali sentindo, sofrendo tudo junto com a equipe ali, tá? Então, não esqueçam disso. Decidir é extremamente fácil. Decidir é fácil. O difícil é arcar com as consequências, é assumir a responsabilidade da sua decisão. Pode parecer fácil a princípio, quando a gente fala assim, eu vou decidir, tudo bem, mas e quando você tem ali 50 vidas na sua mão? Quando você é gestor, você é líder, tá? De uma empresa, vamos colocar aí de grande porte. Aí você precisa escolher, eu preciso separar aqui 7 pessoas para demitir, você tem uma relação boa com todas as pessoas, qual critério você vai usar para fazer essa demissão? Com base em que você vai fazer essa demissão? Ou seja, você vai carregar um peso, uma responsabilidade nas suas costas, de repente, para colocar um pai de família na rua, tá? Para colocar um pai de família na rua, e vai trazer depois prejuízos financeiros, de repente, para ele. Você precisa de carregar isso. Ou seja, a gente precisa de um psicológico. Decidir não é tão fácil assim. Ou seja, quanto melhor eu decido, mais tranquila vai ficar a minha consciência, consequentemente. Não é mesmo? Então, isso que diferencia, gente, o profissional de administração. Aquele que é espectador daquele que é protagonista. É saber assumir a responsabilidade dele. Tá? Ó, e o protagonismo? O administrador protagonista, ele não empurra para o outro quando dá errado. Porque imagine que maravilha seria que todas as decisões, se todas as decisões que eu tomasse fossem decisões acertadas, assertivas, digamos assim. Infelizmente, a gente sabe que não é assim, né? A nossa vida, ela é um mar de erros e acertos, certos e errados, de caminhos bons e caminhos ruins. E tudo vai variar, de acordo com as minhas influências, de acordo com o meu tempo, de acordo com as informações que eu tenho, de acordo com o meu conhecimento, né? Então, não esqueçam isso, o profissional que é protagonista é aquele que assume a sua responsabilidade perante os seus atos, tá? É aquele que assume as consequências, sejam elas boas ou ruins, das suas decisões. Ou seja, ele não empurra para o outro responsabilidade que é dele, tá? Ele não empurra para o outro responsabilidade que é dele. Eu trabalhei 4 anos no setor público e nós tínhamos um problema muito sério entre disputas entre departamentos. Vou dar um exemplo aqui. Então, nós tínhamos lá contabilidade, tesouraria, convênio, departamento de compras, departamento de licitação, departamento de tributos. E, principalmente, eu observava o seguinte, que os setores financeiro, compra e licitação eram 3 setores que faziam o quê? Brigavam, tá, entre aspas, claro, entre si, ou seja, um ficava empurrando a responsabilidade do setor para o outro. Aqui ainda não saiu esse serviço porque a gente ficou dependendo do fulano. Aqui não saiu esse serviço porque fulano não me mandou tal dotação orçamentária. Sabe, aqui tá dando errado porque lá fizeram errado. Ou seja, as pessoas que estavam ali dentro daqueles departamentos, eles achavam o seguinte, que aquilo ali era só o departamento e pronto, mas não, gente, pelo contrário. O departamento ele é uma parte de um todo, né, que é a empresa em si, né? Ou seja, eles precisavam entender o seguinte, que se o barco afundar, não é um departamento que vai afundar, é o ambiente inteiro que vai afundar, certo? Então, isso é o protagonismo dessa questão de gestão do administrador, sabe? É assumir os erros, assumir as responsabilidades e unir pessoas, porque não pode existir essa questão de rixa entre departamentos dentro de uma mesma empresa. Isso é terrível, né? É claro que pode existir vamos colocar assim, não é uma concorrência, é meio que uma forma de mostrar serviço, um querer mostrar mais serviço que o outro, mas não jogar a culpa em cima do outro, porque é interessante a gente ter uma disputa saudável dentro das empresas. Isso é interessantíssimo, porque isso gera produtividade. Mas, a partir do momento que eu empurro meu serviço para o outro, que era responsabilidade minha, que deu errado, e eu mando para o outro, isso só tem a dar errado.
tá? Por isso que eu coloquei ali, ó, visão sistêmica. O que seria, pessoal, essa visão sistêmica? Essa visão sistêmica nada mais é do que eu observar a empresa como um todo. É isso que eu estou falando para vocês que é muito importante. O profissional de gestão precisa ter visão sistêmica, observar a empresa como um todo, não como partes separadas, porque todo mundo dentro do mesmo barco. A empresa ela é um conjunto de partes interdependentes, mas que formam um todo maior, tá? Que formam um todo maior. Então, o administrador precisa ser protagonista nesse sentido, tá, gente? O gestor, ele é protagonista nesse sentido, no sentido de assumir as suas responsabilidades e compreender que é preciso ter sempre a visão sistêmica do negócio. Porque quando eu não tenho a visão sistêmica, eu não tenho a visão do todo, eu fico fechado aqui em determinadas partes. A chance de dar errado é enorme. Pode dar certo? Pode. Tá? Claro que pode, tudo é possível. Nós estamos dentro do mundo onde tudo é possível, mas as chances de dar errado são muito maiores. Tá bom? Essa frente aqui, o pessoal tá tranquilo, Júlia tá tranquilo, tá dando para compreender, tá dando para ouvir. Certinho, tá ótimo, o slide tá passando no áudio e câmera, ótimos também. Tá, pode continuar. Então, tá bom, obrigado. Pessoal, quando a gente então fala de decisão, quando a gente fala de decidir dentro das organizações, nós temos aqui basicamente 4 habilidades, tá, que eu separei aqui, que são habilidades assim fundamentais para que nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas também, possamos decidir da melhor forma possível, né? Seja qual decisão for. Nós precisamos ter a habilidade de ter uma análise crítica. O que é essa análise crítica, pessoal? Nós precisamos compreender relatórios, nós precisamos de compreender documentos, nós precisamos de saber solicitar os dados, as informações necessárias para que eu consiga tomar a decisão da melhor forma possível. Eu preciso de fazer essa análise crítica. Não ter aquele negócio, aquela inocência. Eu preciso ter uma certa malícia no negócio ali. Conhecer do processo, conhecer os procedimentos, né, para que eu consiga tomar a melhor decisão possível. Então, quando eu falo de análise crítica, eu preciso de entender um pouco a qual eu estou inerte, né, a qual eu estou mexendo ali. Preciso de entender um pouco daquilo, porque eu, enquanto um profissional de gestão, né, eu preciso de entender de gestão. Eu vou entender tudo? Obviamente que não, mas eu vou entender, vou saber correr atrás das pessoas que podem me dar informação, vou saber pesquisar corretamente, porque hoje nós temos a internet, gente. O povo fala, tem tudo na palma da mão, mas se vocês soubessem, de repente vocês já sabem a dificuldade que as pessoas têm em pesquisar, em buscar veracidade das fontes, veracidade dos dados, gente, porque aí na internet digitar é muito fácil, mas aonde eu estou buscando essa informação? Isso também é muito importante e entra dentro dessa parte de análise crítica. A visão sistêmica foi o que eu comentei com vocês no slide anterior, né? Eu cheguei a comentar com vocês no slide anterior sobre essa visão sistêmica, ou seja, o administrador ele precisa ver o todo partes da empresa de maneira separada, porque somente através da visão sistêmica e o administrador vai conseguir tomar a melhor decisão possível. Responsabilidade ética e social. Gente, essa questão da responsabilidade ética e social é um ponto de extrema importância, ainda mais nos dias de hoje. Porque a gente tanto fala, né, ética e tudo mais, mas o que é a ética? O que é essa responsabilidade social? Qual é o impacto disso dentro da minha empresa? Cada vez mais, pessoal, os consumidores estão tendo essa visão de buscar empresas cada vez mais responsáveis socialmente, ambientalmente, né, financeiramente. Por isso que muito tem se discutido sobre o tema de sustentabilidade. Não sei se vocês conhecem a fundo o significado da palavra sustentabilidade, tá? Porque a sustentabilidade, pessoal, só entrando nisso aqui rapidinho, porque tem a ver com o assunto que a gente está discorrendo aqui. A sustentabilidade, ela tem um tripé, tá? A gente fala assim, o tripé da sustentabilidade. O que seria o tripé dessa sustentabilidade? Ela fala o seguinte, olha, as empresas precisam ser ambientalmente corretas, socialmente justas
e economicamente viáveis. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, a sustentabilidade é aquela empresa que está preocupada com o meio ambiente, né, em não poluir, em evitar desperdícios, mas não é só isso. Então, a sustentabilidade, ela entra, obviamente, a parte ambiental, que a empresa ela tem que ser ambientalmente correta, mas a empresa também precisa ser socialmente justa e economicamente viável, ou seja, dar lucros. Né? Então, quando eu falo de responsabilidade ética e social, pessoal, é basicamente isso. Tá? Eu vou fazer contato, vou contratar fornecedores visando só. Não, pessoal. Não façam isso. Também está fadado ao fracasso. Por quê? Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Seguinte, de repente, eu vou lá visando lucro, tá? E vou fornecer, vou comprar uma mercadoria, vou comprar uma matéria-prima de péssima qualidade. O que vai acontecer? E pensando somente no lucro. Você acha que meus clientes depois vão voltar e vão comprar de mim? Eles não vão voltar e não vão comprar de mim. Mas, por quê? Porque eles ficaram decepcionados lá na frente. Então, nem tudo, gente, é lucro. Eu preciso pensar também na satisfação do meu cliente, tá? Eu preciso ser ético com o meu cliente, eu preciso ter uma responsabilidade social. O que a minha empresa está fazendo pela sociedade? O que aquele fornecedor que eu contratei, ele faz de impacto para a sociedade hoje? E são assuntos muito debatidos, são assuntos bastante debatidos no mundo corporativo atualmente, tá? E eu tenho a quarta habilidade aí, que seria a comunicação. Pessoal, sem comunicação, ninguém chega a local nenhum. Vocês podem ter certeza, sem comunicação, as pessoas não chegam em local nenhum. Né? Já viram que ditado assim, quem tem boca vai a Roma? E realmente vai. Né? Ou seja, o profissional moderno é aquele profissional que precisa saber se comunicar, seja de forma verbal, seja de forma escrita. Isso a gente não aprende do dia da noite, né? E não nasce sabendo. Essa questão da comunicação, a gente vai aprendendo com o tempo, é uma habilidade. A gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo essa habilidade. Então, basicamente, para a gente decidir bem, então tem que ter análise crítica, eu tenho que saber esses relatórios, eu tenho que ter esses conhecimentos técnicos, é necessário essa visão sistêmica, dessa malícia, né, de ver a empresa como um todo, de ver as conexões, de ver os processos, como uma coisa está interligada dentro da empresa, ter responsabilidade ética e social para com a minha empresa, para com os meus clientes, para com a sociedade também, de forma geral, e a comunicação, porque como que eu vou tomar uma decisão se eu não me comunico com ninguém? Se eu não vou atrás de informações, se eu não sento, se eu não chamo o fulano lá da empresa, eu falo, fulano, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo, o que você acha, pedir opiniões, tá, gente? Porque mais cabeças pensam melhor do que uma, isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Bom, vamos dar continuidade aqui. E quando a gente fala de decisão, e dentro dos cursos de gestão, acredito que alguma vez aí, se vocês não viram ainda, vocês vão ver, a gente tem as ferramentas de apoio à tomada de decisão, pessoal. Tá? De apoio à tomada de decisão. Então, eu tenho o ciclo PDCA, muitas empresas, principalmente empresas de grande porte, tá? Rodam aí o ciclo PDCA, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui através de um exemplo prático daqui a pouquinho sobre esse ciclo PDCA e como ele vai me auxiliar nessa questão da tomada de decisão. A matriz SWOT também, pessoal, ela é conhecida como FOFA, de repente vocês podem conhecer por essa nomenclatura, que ela vai analisar o quê? Ela vai analisar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo das empresas, tá? Porque FOFA, F, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, quando eu analiso as minhas forças e as minhas fraquezas, eu estou analisando o meu ambiente interno. Quando eu analiso as minhas oportunidades e eu analiso o que está me ameaçando, as minhas ameaças, eu estou analisando o meu ambiente externo. Ou seja, ela é uma ferramenta extremamente importante para análise de ambiente, para que eu consiga entender o quê? Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, o que eu tenho de oportunidade, o que está me ameaçando. Vocês conseguem perceber que quando eu tenho uma análise desses 4 pontos de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, eu com certeza vou ter uma base melhor para poder tomar uma decisão mais assertiva, né?
A outra que eu tenho ali também, pessoal, é a matriz Guth, tá? A matriz Guth, ela serve para quê? Eu vou elencar problemas, vou trazer problemas que a minha empresa tem, tá? Vou trazer problemas que a minha empresa tem e vou analisar para qual problema ou problemas eu vou dar as prioridades. Eu vou começar a resolver primeiro, isso é importante? Vou decidir. O que é que eu vou resolver primeiro? Ah, mas com base em quê que eu vou escolher isso? A matriz Guth, porque ela vê a gravidade, ela vê a urgência, ela vê a tendência. Aquele problema é muito grave, se eu não resolver, ele vai piorar. Em quanto tempo ele vai piorar? Ele é tendente, ele tende a aumentar, ele tende a piorar, qual que é o impacto disso sobre a minha empresa? Então, a matriz Guth, ela é realmente uma matriz que você dá nota para os problemas, multiplica eles ali, no final, aqueles problemas que obtiverem a maior pontuação serão aqueles problemas que eu, enquanto gestor, deverei resolver primeiramente, deverei dar preferência, não que eu não vou resolver os outros, tá, gente, porque o problema está aí para ser resolvido, porém, eu vou dar preferência para resolver determinados problemas do que outros. E eu tenho também ali o brainstorming, tá? E análise de alternativas. O brainstorming, a gente também conhece ele, essa ferramenta, como o quê? Como chuva de ideias, tá? O brainstorming, a gente conhece ele como chuva de ideias. Ou seja, a gente vai fazer uma reunião, vou chamar lá o pessoal, tá? Para participar da reunião. Olha, nós temos determinado problema, nós queremos fazer isso, nós queremos atingir determinado resultado. O que nós podemos fazer, então, para conseguir realizar isso que eu estou propondo aqui para vocês? Se as pessoas começam a falar, começam a escrever, depois entre elas mesmas ali, ó, vai tendo essa troca, né, essa sinergia de esforços, essa troca ali, para conseguir chegar na melhor decisão a tomar, tendo em vista o que se pretende alcançar ali naquele determinado momento. Vocês vão ver ali agora um exemplo prático do ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele significa planejar, não confundam ele com o pode ser, tá? Aquele pode ser que eu falei lá no início, que é planejamento, organização, direção e controle. Aquilo é processo administrativo. O ciclo PDCA, ele é uma ferramenta de gestão, tá? Ele é uma ferramenta de gestão utilizada pelas empresas para que eu consiga fazer o quê? Implementar alguma coisa. A gente fala que ele é de melhoria contínua, tá? Ou seja, o ciclo PDCA eu viso planejar, executar, checar e agir. Porque antes de eu fazer algo, eu preciso de planejar aquilo, como que aquilo vai ser feito, o que que vai ser feito, quando vai ser feito, quanto vai custar, né? Aí depois eu vou executar aquilo que eu planejei, vou checar, ou seja, vou ver se aquilo que eu planejei está saindo de acordo com o que eu esperava. Se estiver saindo de acordo com o que eu esperava, beleza, vamos manter aquele processo que eu adotei. E se não estiver saindo de acordo com o que eu esperava, vamos agir, tá? Vamos agir no sentido de corrigir o erro. Uma vez o erro está no planejamento, está na execução, aonde está o erro, vamos corrigir e vamos rodar esse ciclo de novo. Ele é um ciclo que não tem fim. Ele tem início, meio, fim, começa de novo. Início, meio, fim, início, meio, fim. Ele não é... Ele é interrupto, tá? Ele é interrupto. Por isso que a gente fala de melhoria contínua, porque ele é contínuo, tá? Então, ali eu trouxe um exemplo de uma lanchonete que percebeu queda nas vendas no último mês, tá? Essa questão de vendas é bem complicado mesmo, né, gente? E o dono e a equipe precisam decidir como melhorar isso. Ou seja, eu tenho uma lanchonete ali, as vendas caíram, e a equipe decidiu, vai implementar ali uma melhoria, precisa de tomar uma decisão, né? Para fazer o quê? Para fazer com que as vendas aumentem. A gente precisa fazer com que as vendas aumentem. Então, para isso, o dono, junto com a equipe ali, optou por usar essa ferramenta que é o ciclo PDCA, tá? Então, ali, primeiramente, ó, planejar. O que que eles fizeram? Eles foram analisar a queda nas vendas e pensar em estratégias. Aí pode ser através de brainstorm, através de reuniões de pessoas, vamos sentar, vamos ver o que que a gente vai fazer então. Nós vamos fazer promoções, nós vamos criar um cardápio diferente, nós vamos implementar o sistema de delivery. O que que nós vamos fazer? Decidir o que seja, vamos executar. Aí decidir lá, ó, vai lançar uma promoção de combo na hora do almoço. Tá? Então, a lanchonete tem a hora do almoço, eles vão montar um combo ali especial para ver se estimula as vendas. Né? Então, vamos lançar esse combo e vamos ver se isso vai estimular as vendas. Checar. Verificar se as vendas subiram após 2 semanas. Então, estão ali, ó, planejaram, montaram o combo, estão executando. Estão fazendo combo ali na hora do almoço, porque de acordo com que as ideias, né, as conclusões que eles chegaram na reunião ali, o melhor para aquele momento, o ideal, né, seria fazer o quê? Seria lançar esse combo, né, e então isso começou a verificar.
se dentro de 2 semanas essas vendas realmente, de fato, aumentaram ou não. Se deu certo, eles vão manter e vão ampliar. E se deu errado, vai fazer o quê? Vai ajustar a estratégia. Tá, pessoal? Então, isso são ferramentas de apoio, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou tomar uma decisão aqui, pronto. Não, gente, não é assim que funciona. Para eu tomar uma decisão, vocês viram que tem a questão da responsabilidade, assumir responsabilidade traz riscos, tanto pessoal quanto profissional. E, então, ou seja, então eu vou tomar decisão com base em quê? Eu tenho essas ferramentas de apoio. Eu tenho outras alternativas, tá? Eu tenho disciplinas específicas dentro da gestão que estuda exatamente isso, que a gente chama de análise de problemas e tomada de decisão. Eu tenho uma sequência de passos que vai estudar o quê? Buscar 3 melhores alternativas, ver ponto positivo, ponto negativo, indicador alternativa. Não é simplesmente você chegar e falar, eu acho que é isso e pronto. Não é trabalhar no achismo, mas também não é ter 100% de certeza de tudo, tá? Mas eu preciso de ter o máximo de embasamento, tá, científico, comprovado possível, de que aquela decisão que eu estou tomando é a melhor decisão a ser tomada naquele determinado momento. Tá bom, pessoal? Aí, protagonismo no dia a dia, porque eu falei para vocês que o profissional atual, o profissional de gestão atual e o do futuro é aquele profissional que ele é protagonista, que ele é ativo, que ele é proativo, que ele participa, que ele opina, que ele traz não só críticas, mas ele procura trazer soluções para os problemas, que participa ativamente de todas as decisões da empresa. Então, o protagonismo também, pessoal, ele depende muito dessa questão de líder e questão de chefe, e depende muito também da cultura organizacional da empresa. Porque falando é fácil, mas quando a gente está dentro do mercado de trabalho, a realidade é outra. Como assim a realidade é outra? Existem empresas. Existem pessoas e pessoas, vão ter empresas, vão ter pessoas que vão dar abertura para que os seus colaboradores consigam ser, de fato, protagonistas, que consigam ser, de fato, proativos. Existem empresas que não vão fazer isso. Qual empresa tende a ganhar mais? Com certeza é aquela empresa aonde ela enxerga o funcionário dela, o colaborador dela, o talento dela, como realmente um recurso de suma importância para o seu crescimento, tá? Por isso que eu coloquei ali líderes e chefes, tá, gente? Porque cada vez mais nós estamos precisando de criar, construir líderes e não chefes, tá, gente? Porque o líder é aquela pessoa que inspira, ou seja, é aquela pessoa que consegue gerenciar de fato, pelas suas habilidades, que ela tem que influenciar as pessoas positivamente, tá? O chefe não. O chefe, ele consegue gerenciar com base em quê? Com base na sua autoridade formal. Ou seja, ele traz medo, entre aspas, né, para a pessoa, ou seja, ele só gerencia, ele só tem poder, porque realmente ele tem poder advindo ali da hierarquia da empresa, né? O líder não. O líder, ele é aquela pessoa que inspira, que ele traz outras pessoas com ele, que ele tem vontade de ensinar e não tem problema nenhum de ver outras pessoas sabendo mais do que ele, ao contrário dos chefes, tá? Então, gente, protagonismo no dia a dia, tanto enquanto profissionais quanto enquanto estudantes, vocês, o que que acontece? Quando vocês organizam tempo de estudo, escolhem estágios, buscam resolver conflitos em grupo, conflitos dentro do próprio curso, né, dentro das próprias disciplinas que vocês vão fazendo, a fazer as tarefas, as atividades, aí vocês já estão sendo protagonistas da vida de vocês, né? Então, a gente tem ali, eu até grifei a proatividade, a responsabilidade em pequenas decisões formam a base do futuro líder. Ou seja, porque às vezes a gente não dá importância para pequenas coisas, mas essa proatividade, essa responsabilidade em pequenas decisões já é a base fundamental para formar líderes grandes no futuro. Tá? Então, sejam cada vez mais protagonistas das decisões de vocês. Tá? Não tomem decisões somente por tomar, mas tomem as melhores decisões, baseadas no máximo de informações, no máximo de conhecimentos, no máximo de habilidade que vocês vão adquirir no decorrer dos dias, no decorrer da vida, da construção da vida de vocês, tanto acadêmica quanto profissional. Ok? Aqui, uma outra questão de suma importância, que tem tudo a ver também com esse assunto que a gente está discutindo aqui, é o empreendedorismo.
Aí eu quero começar falando de empreendedorismo com vocês aqui, pedir vocês só um minutinho e falar para vocês que nós também já estamos caminhando, tá? Só por fim, eu já falei demais aqui do vídeo de vocês, né, Júlia? É, Imagina, é, Não, tá bom, obrigado. Nós estamos caminhando aqui para o fim já, mas eu não posso falar de tomada de decisão sem citar o empreendedorismo. É que é uma palavra que está assim tão em alta, e vem sendo uma palavra tão em alta, né, nos últimos tempos. Nunca se falou tanto sobre empreender, sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, todos esses temas relacionados a isso, né? Então, quanto vocês profissionais da área de gestão, vocês precisam desenvolver em si também esse senso empreendedor. Aí eu pergunto para vocês: empreender é abrir um negócio próprio? É, porém não é só isso. Eu não necessariamente preciso abrir um negócio próprio para eu conseguir empreender. Eu não preciso abrir um negócio próprio para eu conseguir empreender, tá? Ali vocês vê a senhorinha ali, vendendo o churrasquinho dela, empreendedora. Ela tem um negocinho dela ali, ela está vendendo. Porém, do outro lado aí na figura, vocês conseguem ver o seguinte: posso ser empreendedor sendo CLT? Posso. Ah, então eu vou trabalhar e vou ter uma empresa. Não. Eu posso ser empreendedor dentro do meu próprio serviço. O que é ser empreendedor? Ser empreendedor é aquele cara, é aquela pessoa que traz inovação aos processos, traz mudança, tá? Não tem medo de errar, não tem medo de arriscar, tá? Mas faz isso de forma calculada. Ou seja, dentro do meu serviço eu posso ser empreendedor, eu posso trazer inovações, eu posso colocar novas formas de trabalhar, eu posso trazer novas técnicas para dentro do meu serviço, que vai otimizar as funções do desempenho ali, como também da minha equipe, de repente, que trabalha comigo, que eu gerencio, né? Então, eu posso ser empreendedor nesse sentido também. Ou seja, só depende de mim. Cabe a mim decidir ser assim ou não, né? Por exemplo, eu tenho um serviço e tenho uma loja, de moda masculina. Então, eu decidi empreender, tá? Como um negócio próprio, mas dentro do meu serviço lá também, onde eu sou servidor público, eu trabalho na delegacia civil, de polícia civil, eu posso ser empreendedor? Sim. Cabe a mim decidir isso, tá bom? A gente não pode esquecer de forma alguma dessa questão e de abordar o empreendedorismo. Então, tendo em vista tudo isso que nós falamos, nós abordamos até agora, porque nós abordamos o pai da decisão, os tipos de decisão, as habilidades para se decidir, o profissional de administração enquanto protagonista, né, que é aquele que assume as suas responsabilidades. Nós vimos quão complexa é tomar uma decisão, principalmente quando essa decisão envolve mais pessoas. O que a gente conclui, pessoal, de tudo isso? Que o profissional de administração, ele não é espectador, ele é protagonista. Porque o profissional de administração, vou falar assim, e de gestão, como um todo, pessoal, ele é aquele profissional que visa o quê? Resolver problemas. A administração é isso. O administrador, o gestor, ele é aquele profissional contratado que está ali para resolver problemas, tá? E nós só conseguimos resolver problemas a partir do momento que nós tomamos decisão. E não podemos esquecer que uma decisão mal tomada vai se tornar um problema. Então, nós precisamos ter o maior embasamento possível para tomarmos a melhor decisão possível. Então, não esqueça, o profissional de administração não é espectador, ele é protagonista. E quanto mais protagonista vocês, enquanto alunos, enquanto pessoas, enquanto profissionais forem, mais satisfeitos vocês serão na vida de vocês. Mais, digamos assim, realizados. Tá? Os objetivos de vocês, com certeza, se atingirão de forma mais rápida e também de forma mais fácil, tá? Entre aspas, porque a gente sabe que nada nessa vida é fácil e tudo que vem fácil vai fácil, né? Porém, quanto mais protagonistas vocês forem da vida de vocês, da história de vocês, mais orgulho também vocês sentirão lá na frente. Ou seja, nós percebemos o seguinte, que é preciso analisar, que é preciso propor, é preciso assumir riscos
E liderar processos decisórios, não esqueçam disso. Não é chefiar processos decisórios, é liderar processos decisórios, porque não tem mais nada mais gratificante do que inspirar pessoas, mostrar para elas o caminho certo e servir de exemplo para que essas pessoas consigam também sair de um cenário espectador para um cenário protagonista, né? Seja em nível técnico, em nível operacional, em nível gerencial, né? Ou também em nível estratégico. Ou seja, tudo se resume a tentativa e erro. Isso alcança alguma coisa quem tentou e quem errou. Dificilmente eu vou alcançar alguma coisa de primeira, né? E dificilmente eu vou alcançar alguma coisa se eu não tentar. Porque vocês sabem muito bem, nada cai do céu. Então, o que diferencia um profissional mediano, que é aquele profissional espectador, que está só ali nos bastidores, na sombra, deixa a vida me levar, a vida leva eu, de um profissional que é protagonista, é a postura ativa. Então, cada vez mais, os profissionais precisam adquirir essa postura ativa, sabe? Essa proatividade, essa vontade de empreender, de trazer inovação, de fazer diferente, de otimizar os trabalhos, de alcançar uma maior produtividade. Porque nunca se falou tanto em produtividade dentro da gestão, nunca se cobrou tanto produtividade do colaborador. Por quê? O que é a produtividade? A produtividade é só eu ser mais, fazer mais? Não. A produtividade é eu fazer mais com menos. Eu fazer mais em menos tempo, eu fazer mais com menos dinheiro, eu fazer mais com menos pessoas, tá? Então, isso exige de mim, enquanto profissional, exige de vocês, enquanto profissional, uma postura ativa, tá? Somente essa postura ativa, então, vai diferenciar o profissional mediano do profissional protagonista, tá, gente? Aí aqui agora, só finalizando, nós temos aqui um slide final onde eu deixo frase para vocês, tá? Que tomar decisões é a verdadeira essência da administração. Que é uma frase aí do Herbert Simon também, que é considerado o pai, né, da teoria da decisão dentro da administração. Então não esqueça isso, que tomar decisão é a verdadeira essência da administração. Por quê? Porque a administração ela visa resolver problemas. E como a gente resolve problemas? Tomando decisões, né? Aí como a gente muda de vida? Tomando decisões, né? Então não esqueçam disso, tomar decisões é a verdadeira essência da administração, tá, pessoal? Então, assim, espero que vocês, de alguma forma, eu possa ter contribuído com vocês que estiveram aqui presentes essa noite, né? Iniciando de 2025, a administração completa aí seus 60 anos, tá? E é importante eu dizer também que, porque o dia do profissional de administração é hoje, dia 9 de setembro de 2025, porque foi justamente nessa data que foi assinada a regulamentação da profissão. Porque a administração, a princípio, ela não era vista como uma profissão, a gente, ela não era vista como uma profissão, ela não era vista nem como uma ciência, a administração ela era vista como uma arte. Então, eu acho que foi em 1965, eu sei que foi no dia 9 de setembro, onde a profissão ela foi realmente ali regulamentada por lei, né, onde se cravou ali e decidiu, não, existe a profissão administração, existe um profissional administrador. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Eu acho que a Júlia vai fazer aí o encerramento e muito obrigado. Você, Júlia. Muito obrigada, Felipe. Vou abrir aqui minha câmera rapidinho, tá? Todos nós aqui, né, em nome da direção aqui da Escola Politécnica, eu agradeço a sua presença, tá? Com esse tema tão interessante, uma super palestra, né, novamente, né? De muito aprendizado. Eu aprendi muito aqui acompanhando tudo, tá? Novamente, muito obrigado pela sua participação, tá? Com certeza, né? Isso. Mais do que se você falar com a Ana para a gente fazer essa palestra presencialmente, claro que possível, vai ser muito bem-vindo também, tá? Essa ideia mais de um bate-papo, tá? Claro. Muito obrigada, Felipe, novamente, tá? Eu gravei essa palestra, tá? Te encaminho a gravação, claro. E aí, Certinho. vontade para você tirar print, né? Para poder postar. A gente também irá divulgar nas redes sociais, tá? Claro. Mas muito obrigada novamente. Tá bom? Eu que agradeço. Boa noite a vocês. Boa noite, pessoal que está aqui acompanhando, né? Obrigado por vocês participarem, tá? E qualquer coisa, Felipe, eu estou à disposição, tá? Toda a escola aqui está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Certinho. Tchau, tchau.